Olá, pessoal. Quer um café? Se bem que com essas queimadas e a fumaça toda está prejudicando a gente, né? O melhor mesmo é sempre uma água. Hoje é 13/9/2024, são 10 horas e 54 minutos e eu gostaria de conversar com vocês aqui no Frontcast sobre as últimas atualizações do mundo aí nas questões geopolíticas e militares. Bom, vocês sabem que existe uma rivalidade muito grande entre o Japão e a Rússia, de antes, né, da Segunda Guerra Mundial, na verdade, desde a Guerra Russo-Japonesa ali no começo do século XX, né, quando a Rússia perdeu para o Japão, e essa rivalidade prosseguiu ainda durante todas as questões envolvendo ali a fronteira, né, entre o Império Japonês, que vai ocupar a Coreia, a Manchúria, ali, partes da Manchúria e os russos, e até agora com ainda questões territoriais envolvendo algumas ilhas. E nessa semana, ontem, né, o que ocorreu? Né? Nessa quinta-feira, aviões Tu-142 da Rússia estiveram muito perto, não chegaram a invadir o espaço aéreo do Japão, mas estiveram muito perto ali do Japão e o Japão enviou caças para acompanhar esses aviões que estavam ali perto de Okinawa e acompanhou esses aviões até a ilha de Hokkaido, ao norte. Isso porque a Rússia está fazendo exercícios militares junto com a China, né? A marinha dos dois países estão fazendo exercícios militares, dando uma demonstração de força aí frente aos Estados Unidos, principalmente, mas também aos aliados americanos, como o Japão. Até porque os Estados Unidos vêm intensificando alianças militares com o Japão, com a Austrália e outros países ali das imediações da China, para conter o avanço chinês. Existe uma preocupação do governo americano desde que neste começo de ano um relatório revelou que a marinha chinesa já é maior do que a marinha norte-americana, e isso representa um grande desafio aos Estados Unidos, porque uma vez que a marinha chinesa se torne maior do que a marinha norte-americana, vai ser a primeira vez em séculos que uma nação vai ter uma marinha maior do que os seus correspondentes ocidentais. Desde o final do século XV para o XVI, os mares estão sob o domínio ocidental desde então. Primeiro com Portugal e Espanha, depois com Holanda, depois com a Inglaterra, depois com os Estados Unidos. Há uma sucessão aí dos maiores poderes marítimos. Anteriormente, a China tinha um grande poder marítimo, inclusive ali pelo século XV, navios chineses, e hoje a gente sabe que chegaram aqui na América do Sul. Mas houve uma política interna da China, que talvez seja um dos maiores erros da história da China, que decidiu que você teria, então, que a China se voltaria para si mesma e faria muito poucos contatos. Imagina que se a China tivesse continuado como um império marítimo em expansão, provavelmente em algum momento teria, né, e aqui fazendo um exercício de história alternativa, teria entrado em confronto com Portugal e Espanha, e talvez adquirido, e até porque a China inventou a pólvora, né, o conhecimento que eles tinham sobre canhões, essas coisas, a história poderia ter sido outra, porque a China foi a maior potência do mundo até o século XVIII. Ela só é ultrapassada pela Inglaterra a partir do século XVIII, e aí ela entra em declínio total no século XIX para o XX, né? Ali, naquela era que é conhecida pelos chineses, inclusive, como a Era da Vergonha. E agora os chineses estão voltando a se despontar como uma grande potência mundial. É uma civilização milenar e está se recolocando na sua posição histórica. Com certeza, tá? Vai aí disputar futuramente com os Estados Unidos o domínio dos mares, mas eu não vejo os chineses instalando bases militares como os Estados Unidos fazem pelo mundo inteiro. É uma resposta, sobretudo,
questão do mar em torno da China e ao domínio do mar em torno da China, né? Eles têm compreensão hoje total, se eles não tiverem meios para evitar um cerco marítimo, o país, numa eventual guerra, cai, porque foi exatamente o uso da marinha e dos cercos marítimos que fez com que a China, no final do século XIX, sofresse imposições do Império Britânico, que levaram a China a admitir, inclusive, paradoxalmente, aí, a, ter o ópio distribuído entre a sua população, o que tornou a população da China uma enorme população de pessoas viciadas. Então, a China não está disposta, de novo, a, a se ver sofrendo esse tipo de humilhação. Mas voltando à Rússia, bombardeios russos, né, bombardeiros estratégicos e de ataque marítimo russo Tu-22M3, né, também escoltados por caças Su-30SM, né, também foram acompanhados no Mar do Báltico, onde a Marinha Russa também está realizando um exercício militar, foram acompanhados por F-18 da Finlândia e possivelmente por outros aviões da OTAN, enquanto estavam realizando ali exercícios militares, eles foram interceptados e retornaram então para a Rússia após essa interceptação. Então, você tem um caso, né, dos russos, então, fazendo esse tipo de penetração, né, sobre um território de controle da OTAN, possivelmente até um teste para ver medidas de interceptação que a OTAN teria, e quem fez essa interceptação foi a Finlândia, que é um país que entrou recentemente na OTAN, e ela fez essa interceptação com caças F-18. E aqui a gente já vê, né, que o quanto a entrada da Finlândia para a OTAN já dificulta as questões relacionadas às forças militares russas. Porque você tem aí um outro país na fronteira com a Rússia, membro da OTAN, ali no Mar do Báltico, onde já era complicado para a Rússia, né, porque o Mar do Báltico totalmente cercado de países da OTAN, e a Rússia tem esse problema com mares, porque a Rússia é um país imenso, né, maior país do mundo, mas é um país sem águas quentes. Então, uma boa parte do tempo, a Rússia depende do Mar do Báltico, que está congelado. No extremo, tá, perto do Japão, da Sibéria, ali perto do Japão, também o mar fica congelado durante um tempo. Tanto é que na guerra russo-japonesa, a Marinha Russa teve que dar a volta, né, e combater os, os japoneses saindo da Europa e dando uma volta no mundo para chegar até lá para poder lutar contra os japoneses, e isso pode ter sido uma das coisas que levou à derrota russa, além das questões estratégicas, mas também você navegar durante tanto tempo até chegar no território do conflito. Aí você tem o Mar Negro, né, mas que atualmente está envolvido no conflito com a Ucrânia. Então, a Rússia é um país que tem certa dificuldade nas questões marítimas por causa da sua geografia. É uma geografia terrestre muito interessante, é o maior país do mundo, mas ao mesmo tempo tem essas limitações envolvendo a geografia marítima. Bom, outras questões continuam aí também, né, a guerra da Ucrânia. Então, nós vamos falar da guerra da Ucrânia em outro vídeo, hoje ou amanhã, né, mas o que nos chega até agora é que os ucranianos mantêm ofensivas em Kursk, e que também, né, ali na cidade de Mariupol,
houve algumas explosões, provavelmente derivado de um ataque ucraniano à cidade de Mariupol, que está atualmente sob ocupação russa. E com isso, os ucranianos estão aí, neste momento do conflito, dando bastante trabalho aos russos, e nesse momento do conflito, os ucranianos, né, eles estão menos da defensiva e estão mais na ofensiva. Não sei por quanto tempo, provavelmente os russos logo retomarão as ofensivas, né, logo, eu penso que os ucranianos não vão conseguir manter a região de Kursk ocupada por muito tempo, penso que os russos vão desocupar, vão retomar, né, na verdade, a região de Kursk, mas que essas vitórias e esse avanço ucraniano representa uma grande vitória moral neste momento para a Ucrânia, inclusive para receber apoio do Ocidente. Você teve também aí a prisão de representantes da embaixada, embaixadores britânicos na Rússia, prisão não, né, expulsão, né, deles, acusados de espionagem, e a gente sabe que o Império Britânico está muito envolvido na ajuda à Ucrânia, ainda parte, né, daquilo que ficou conhecido no século XIX quando o Grande Jogo, e que faz parte também da questão da Guerra da Crimeia. Nós estamos preparando um conteúdo aqui no canal sobre a Guerra da Crimeia, que tem justamente esse jogo pelo domínio ali da Ásia entre o Império Soviético, o Império Britânico na época e o Império Russo, que apesar de ter ali ligações sanguíneas, né, serem primos, disputaram intensamente qual dos dois impérios dominaria aquela região. Então esse grande jogo nunca acabou, na verdade. Russos e ingleses são inimigos históricos nesse domínio. A gente vê isso até em filmes populares, né, como James Bond, 007. Então o grande jogo não acabou e ele se intensifica agora com o grande apoio britânico à Ucrânia. Os britânicos são, dos europeus, aqueles mais entusiasmados em apoiar os ucranianos contra os russos, uma tentativa de conter a expansão russa. Os russos são vistos como os grandes inimigos da Europa, apesar de a Rússia tecnicamente ser membro, ser parte da Europa, os russos são vistos como os grandes inimigos da Europa. Isso permanece até agora, e o envolvimento britânico, que é bem maior do que o francês, demonstra isso. Bom, essas são as atualizações de agora. A gente vai voltar no canal sempre que tiver novas atualizações, tá? Sempre que for necessário aqui a gente vir com essas atualizações. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. E se você é inscrito, gosta desse tipo de conteúdo, dê a sua curtida. E a gente pede, nesse momento que nós estamos trocando aí o canal que o canal está migrando, né, do antigo para o novo canal, a gente pede para você compartilhar os nossos vídeos, fazer inscrição, manda o vídeo lá para o seu primo que gosta de questões militares, para o seu amigo, pede para fazer inscrição, né, que a gente vai ter que retomar aí as inscrições para chegar ao número de inscritos que tinha no canal anterior. Bom, eu sou Edgar Manioto e eu volto logo, logo com novas informações sobre as questões geopolíticas e militares que estão aí em evidência no mundo. E se você quer ter saber das novidades, siga o Frontcast. Até, pessoal.